Olá, tudo bem? A paz de Jesus Cristo, Evangelista Renato. Mais uma vez eu vou trazer um subsídio histórico, falar um pouquinho sobre a nossa próxima lição, que vai ser domingo, próximo domingo, que é a sexta lição, que é o Wesleyismo, a chama que acendeu o Pentecostes e a santidade. Essa é a nossa lição. E nós vamos falar sobre o metodismo. Vamos falar um pouco sobre em que contexto, primeiro em que contexto histórico surge o metodismo, né, e através de quem ele surge. O metodismo ele vai surgir num contexto muito difícil da Inglaterra, tanto o contexto econômico, político, como também contexto religioso. O que acontece? O que está acontecendo na Inglaterra nesse período? A Inglaterra começa a passar pela transformação, a grande transformação causada pela Revolução Industrial, e há, assim, por uma falta de, acredito que por uma falta de qualificação de mão de obra e pelo grande êxodo rural, né, das pessoas indo para os grandes centros da Inglaterra, há um desemprego muito grande, uma miséria muito grande na Inglaterra. E por causa disso, muitas pessoas estão desempregadas, em situação de rua, muitas pessoas ficam enfermas e muitas outras pessoas são encarceradas. Então esse era o contexto histórico da Inglaterra, econômico, social e político da Inglaterra. E para completar, as igrejas reformadas, tanto a anglicana como a igreja presbiteriana, a igreja congregacional, elas estão numa situação espiritual muito difícil, numa situação espiritual de muita mornidão, de muita letargia, de muito descaso com as coisas espirituais. Muita teologia, e teologia é importante, mas muita teologia, pouca espiritualidade, muitas palavras, poucas ações na prática. E é nesse contexto que surge o metodismo. O metodismo é um movimento que começa a partir de um homem chamado John Wesley e do seu irmão chamado Charles Wesley. Vou falar um pouco do John Wesley, porque ele vai acabar sendo a pessoa principal nesse vídeo. O John Wesley, ele é o 15º filho de uma família com 19 irmãos. Ele é o 15º filho. Ele nasce em 1703. Ele é filho de um reverendo anglicano chamado Samuel Wesley, e de uma mulher, uma crente, uma cristã muito fervorosa, chamada Susana Wesley. E as primeiras influências que o John Wesley sofre, que alcançam a vida, que afetam a vida de John Wesley, são justamente dessa mulher, a Susana Wesley, que era sua mãe. Por causa do trabalho do seu pai, por ser um sacerdote anglicano, e ficava muito tempo fora de casa, por se dedicar muitas horas e às vezes muitos dias à igreja, a educação de John Wesley acabou ficando sob a tutela da sua mãe. Então quem educava os filhos era a mamãe, era a Susana Wesley. E ela tinha várias regras. E daí surge uma parte da influência metódica, da vida metódica do John Wesley, né? Dentro das regras da mãe do John Wesley, havia hora para tudo, momento para tudo. Havia um momento para o café da manhã, uma hora certa para o café da manhã, uma hora certa para almoçar, uma hora certa, enfim, uma hora certa para todas as refeições.
não se podia comer nada entre uma refeição e outra, só se jantava após o culto doméstico diário, se dormia exatamente às 8 horas da noite, mas o que? Deixa eu lembrar das regras da irmã Suzana Wesley, que é muito interessante. Só se dormia, não se podia dormir depois das 8 horas, só se dormia às 8 horas da noite em ponto, as crianças tinham que dormir nesse horário. As crianças só recebiam alguma coisa se pedissem com educação, se pedissem com cordialidade, se pedissem chorando, não recebiam nada. Mesmo quando as crianças apanhavam, eram disciplinadas com açoites ou com varas, elas só podiam chorar bem baixinho. E o mais importante é que a Suzana Wesley, a mãe do John Wesley e do Charles Wesley, e os outros filhos, lógico, ela educava os seus filhos, alfabetizava os seus filhos a partir dos 5 anos de idade. Completava-se 5 anos de idade e os seus filhos tinham que ser alfabetizados. E ela usava, ela usava a Bíblia Sagrada para alfabetizar os seus filhos e principalmente o livro dos Salmos. E com sucesso ela conseguiu alfabetizar todos os filhos dentro desse tempo, dentro desse prazo, dessa proposta, exceto 2. Dos 9 filhos que sobraram dos 19, né? Porque infelizmente 10 filhos morreram. Então, essa foi a primeira influência que John Wesley sofre na sua vida, a partir da sua infância. O John Wesley escapa de um incêndio aos 6 anos de idade, a casa deles pega fogo, e ele fica dentro da casa e com a ajuda do pai e de mais um vizinho, ele é retirado da casa em chamas, e a partir daí a mãe dele, a Suzana Wesley, entende que Deus tem uma grande obra através da vida de John Wesley e o chama de o tição tirado do fogo. O tição tirado do fogo. Por causa desse grande livramento, ela entende que Deus havia de fazer uma grande obra, havia de fazer grandes coisas através da vida de John Wesley. Na juventude de John Wesley, com 17 anos de idade, ele vai para a Universidade de Oxford e começa a cursar a teologia. E quando ele se forma aos 23 anos, ele passa a fazer parte da escola do complexo da Universidade de Oxford. Ele passa a fazer parte do conselho dessa escola. E aí ele começa a se envolver num trabalho junto com seu irmão Charles Wesley e com um amigo chamado George Whitefield, que era o Clube Santo. E nesse Clube Santo, eles começam a se envolver em cultos, e nesses cultos eles adoram a Deus, eles cantam hinos, eles estudam a palavra, eles oram. E uma coisa interessante que os métodos que ele aprendeu com a sua mãe desde a sua infância, ele leva para esse Clube Santo, tanto ele como Charles Wesley, seu irmão. Então, dentro desse Clube Santo, para tudo tinha hora. Tinha a hora da oração, tinha a hora da palavra, tinha a hora de louvar, tinha os dias para se visitar os enfermos, tinha um dia para se visitar as pessoas que estavam encarceradas, tinha um dia para visitar e levar donativos, ajuda para os pobres, porque eles se envolviam tanto nos trabalhos espirituais como também nos trabalhos sociais. Então, a partir desse momento, com 23 anos de idade, quando ele se forma em teologia e começa a fazer parte do Clube Santo, a partir desse momento, de uma maneira pejorativa, esse grupo, onde fazia parte o John Wesley, George Whitefield e o Charles Wesley, é chamado de metodistas. Eles são chamados de metodistas. Então, o nome metodista, como o nome puritanos,
o nome Lollardos sai de um termo pejorativo. Eles são chamados de metodistas porque eles eram extremamente organizados e metódicos em todos os trabalhos que eles faziam dentro desse Clube Santo. Bom, esse Clube Santo se desfaz, o John Wesley é ordenado a diácono, e ordenado a diácono ele vai trabalhar com seu pai na igreja que o seu pai dirigia. Então ele é um jovem de muitos valores, é um jovem de muitos valores cristãos, é um jovem que tem um temor de Deus, é um jovem que se envolve nos trabalhos da igreja, nos cultos, que se dirige, que já prega, que tem uma vida de oração, mas ele tinha muito medo de morrer. Ele tinha muito medo de morrer, porque ele acreditava que por ele ser uma pessoa muito pecadora, veja só, Jesus não havia lhe justificado. Então ele tinha muito medo de morrer, ele tinha um grande medo da morte. Então, em 1735, quando ele é ordenado sacerdote anglicano, ele decide aceitar uma proposta do governador da província da Geórgia, no Mundo Novo, na América, nos Estados Unidos, e ele então vai viajar. E ele vai viajar para Geórgia, junto com o então oficial do exército inglês, que era o governador, o tutor dessa colônia no Mundo Novo, lá nos Estados Unidos, e no meio da viagem o barco sofre um revés, né? O navio sofre um grande revés. Eu já contei até essa história aqui. O navio sofre um grande revés e ele, com medo de morrer, porque não se sentia salvo, não se achava salvo, mesmo sendo um sacerdote, mesmo sendo um reverendo americano, mesmo pregando a palavra, mesmo tendo uma vida de oração, mesmo tendo uma leitura diária e constante da Bíblia, ele não se sentia salvo, ele teme pela sua vida. E ele observa que no mesmo navio está um grupo de irmãos moravianos, ou morávios, ou moravitas, como você quiser chamar, que vêm da Alemanha, que estão viajando na Alemanha também em direção aos Estados Unidos, em direção à América. E os irmãos estão ali louvando o Senhor, estão cantando, estão louvando a Deus, estão tranquilos, sem nenhum medo, sem nenhum temor, acreditando que as suas vidas ou as suas mortes estavam na mão de Deus. E aí ele começa a rever. Ele começa a rever a sua vida espiritual. E ele diz uma frase muito interessante, e está escrito no seu diário, no diário do John Wesley. Ele diz assim, ele escreve assim: eu fui à América para converter os índios, mas quem me converterá? Porque por causa daquela situação, ele não se achava convertido. Então, ao convite desses irmãos moráveis de volta para a Inglaterra, quando ele volta para a Inglaterra em 1738, a convite desses mesmos irmãos moráveis, que ele começa a ter uma amizade com esses irmãos, uma aproximação muito grande com esses irmãos, e a convite desses irmãos moráveis, ele vai para uma reunião em Londres, em maio de 1738. E quando ele lê o comentário do livro da carta aos Romanos, não a Bíblia escrita num livro escrito por Martinho Lutero, na Bíblia traduzida por Martinho Lutero, ele faz uma profunda reflexão e passa por uma experiência espiritual muito grande e diz que sentiu o seu coração aquecer. E ele passa a confiar em Deus e acreditar que ele era um salvo
e que a sua vida estava nas mãos de Deus em qualquer circunstância, na vida ou na morte, a sua vida pertencia a Deus porque ele havia tido os seus pecados realmente perdoados. Então, ele passa a pregar a palavra de Deus com mais fervor. O seu pai falece, ele assume a igreja do pai, a igreja anglicana, mas ele começa a igreja anglicana onde seu pai dirigia, o Samuel Wesley, mas ele começa a pregar com tanto fervor, e uma coisa que eu quero ressaltar, um adendo, é que o maior companheiro de ministério do John Wesley foi sempre o seu irmão Charles Wesley. Foi o maior companheiro do seu ministério a sua vida inteira. O Charles Wesley, que era o irmão mais novo do John Wesley, o acompanhou. Foi o seu grande companheiro, porque o John Wesley pregava e o Charles Wesley compunha, tocava e cantava muitos hinos na igreja. Então era um culto muito animado, era um culto de louvor, era um culto de adoração, era um culto onde as pessoas se comoviam, era um culto onde as pessoas choravam, era um culto onde as pessoas verdadeiramente sentiam a presença de Deus. E o que acontece com John Wesley? Ele acaba tendo as portas da igreja anglicana fechadas. E ele vai de igreja em igreja, e na maioria das igrejas que ele vai dirigir os cultos, que ele vai pregar, que ele vai fazer qualquer tipo de trabalho, ele tem as portas fechadas, porque a igreja anglicana fecha as portas para ele por causa da liturgia, por causa da maneira em que ele dirigia o culto, que ele pregava, em que ele louvava o Senhor. E aí ele reencontra o George Whitefield pregando na rua, no ar livre. Então, à primeira vista, no primeiro momento, ele fica relutante em pregar na rua. Como é que eu vou pregar na rua? Porque o George Whitefield começa a pregar na rua. Isso é uma coisa do George Whitefield. Ele começou a pregar na rua. Isso era uma novidade. Pregar ao ar livre na Inglaterra. Isso já era feito no Novo Mundo, já era feito na América pelos puritanos. Pelos puritanos, pregar ao ar livre era um hábito, mas na Inglaterra não. Então ele fica relutante à primeira vista, mas ele começa a pregar na rua, também como o George Whitefield. E aí eles pregam por algum tempo na rua, mas por causa de algumas diferenças teológicas, presta atenção, por causa de algumas diferenças teológicas, tá, irmãos? Só para você entender aqui, eu vou fazer um adendo aqui. Diferenças teológicas não é pecado. A doutrina é uma só. A doutrina da palavra de Deus é uma só. Mas diferenças teológicas sempre vão existir. Se você é arminiano, se você é calvinista, se você acredita no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, se você acredita que o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação, se você acredita que o arrebatamento da igreja vai ser durante, isso não importa. Isso são pensamentos teológicos que não afetam em nada o andamento da igreja, o andamento da obra de Deus. O que afeta o andamento da obra de Deus são falsas doutrinas. Então a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra de Deus, ela é uma só. E a doutrina ela não pode ser mudada. A doutrina não pode ser mexida. Não pode ser adulterada. Mas pensamentos teológicos, cada um tem o seu. E não é por causa disso que vai haver inimizade, né, entre os crentes. E eles se separam por divergências teológicas. Mas o John Wesley continua pregando na rua. Para você ter uma ideia, o John Wesley pregou mais de 40 mil sermões. Ele pregou mais de 40 mil sermões. Ele viveu de 1703 a 1891. Ele morre em 1891. Então, vamos fazer uma conta aqui, que eu não fiz essa conta, porque eu estou procurando pegar minha cola aqui no mínimo.
Ele morre então com 87 anos. 87 anos, né? Ele começa o seu ministério, que ele é consagrado a diácono. Ele é ordenado a diácono lá para os 23, entre 23 e 26 anos. Morre aos 80, ele nasce em 1603. Vamos fazer a conta aí. Ele morre com 87 anos de idade. E ele passa a vida dele toda dedicada ao reino de Deus. E não dedicada ao reino de Deus dentro da igreja. Tem gente que acha que fazer a obra é só estar dentro da igreja, é só fazer visita em igreja aqui, igreja... Não, o John Wesley, irmãos, era um homem notável. Eu vou dizer uma coisa para você, eu li a biografia do John Wesley, eu aconselho você a ler essa biografia. O John Wesley era um pregador notável, era um pregador de excelência, era um obreiro exemplar. O John Wesley, além de ser um grande pregador, além de ser um grande reverendo, de ser um avivalista, de ter se esforçado pelo reino, para pregar a palavra, para evangelizar. Você tem ideia? Ele andou mais de 11.000 quilômetros dentro da Inglaterra, no total da sua vida, a cavalo ou a carruagem, pregando a palavra de Deus. Mas além disso tudo, o John Wesley, se preocupava com as causas sociais. Ele era abolicionista, e eu vou te falar, não fique escandalizado, ele era abolicionista, e isso era uma coisa muito rara dentro do meio protestante, porque a maioria dos protestantes, nesse contexto histórico, eram escravagistas, mas o John Wesley era abolicionista, ele era filantropo, porque ele se preocupava com as causas sociais, ele se preocupava com os famintos, ele se preocupava com os encarcerados, ele se preocupava com as crianças que não tinham educação. Então ele fazia campanha para arrecadar fundos, para fazer escolas para a educação de crianças. Ele arrecadava dinheiro para alimentar os pobres, ele arrecadava dinheiro para melhorar as condições das cadeias onde estavam os encarcerados. Ele arrecadava dinheiro para comprar medicamentos e para contratar médico para cuidar dos enfermos. Ele era um obreiro exemplar, que realmente se dedicou ao reino de Deus. Ele não era um obreiro que só pensava em dinheiro, em grana. Ele não era um obreiro... Eu quero deixar isso aqui claro. Eu vou sair um pouco do contexto histórico para trazer essa parte aqui. Ele não era um obreiro que se preocupava só em ajudar aquela pessoa que ele sabia que futuramente ou num curto momento poderia lhe retribuir a ajuda. Não. Ele era um obreiro que ajudava aos outros, até mesmo quem ele não conhecia, sem esperar nada em troca. Ele era um exemplo de cristão, um exemplo de obreiro, um exemplo de cristão, um exemplo de crente. O John Wesley foi realmente um grande homem. É um grande exemplo a ser seguido. Então o John Wesley, ele se converte de verdade a partir de 1738, quando ele tem essa experiência lendo o comentário do livro de Romanos da Bíblia traduzida pelo Lutero. Ele se considera salvo, e daí ele se torna então um dínamo maior, e sempre na companhia dos seus irmãos, do seu irmão Charles Wesley, que foi peça fundamental para o seu ministério, foi uma ajuda de grande valia para o seu ministério. Charles Wesley, não podemos esquecer dele. Nos cultos nas ruas ele pregava, o seu irmão Charles Wesley tocava, compunham hinos. E eu acredito que se você perguntar para os irmãos metodistas, nos hinários da igreja metodista, ainda há muitos hinos do Charles Wesley. Então, o seu ministério vai crescendo, e na ruína da igreja onde seu pai pastoreava,
O John Wesley, ele constrói o primeiro templo na Inglaterra com capacidade para 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. A pregação do John Wesley causa uma renovação espiritual na Inglaterra. E de uma tal maneira que as pessoas que estavam desanimadas de ir para a igreja, de ir para os cultos, elas passam a lotar a igreja que foi construída por John Wesley, a igreja que tinha lugar para 1.500 pessoas, 1.500 pessoas, porque a sua pregação, a sua palavra, a palavra que Deus dá a John Wesley é uma palavra fervorosa, é uma palavra ungida, é uma palavra poderosa, que causa um grande avivamento espiritual na Inglaterra, na Irlanda, na Eslovênia e em muitas outras partes da Europa. Então, a partir de 1780, meado da década de 80 do ano 1700, o John Wesley começa a enviar obreiros para pregar, para formar uma comunidade cristã no Novo Mundo, nos Estados Unidos. Hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. E esses obreiros começam a pregar a palavra nos Estados Unidos, começam a formar igreja nos Estados Unidos. E a palavra de Deus, através desses obreiros, começa a alcançar pessoas naquela época, pelas 13 colônias no Novo Mundo. As 13 colônias inglesas que haviam no Novo Mundo começa a alcançar pessoas, e então se funda a igreja anglicana nos Estados Unidos a partir da década de 80 do ano de 1700, mais ou menos nessa época aí. Através desses missionários que o John Wesley envia para o Novo Mundo, para os Estados Unidos. A igreja anglicana, ela tem um grande peso nos Estados Unidos nesse contexto histórico, no Novo Mundo nesse contexto histórico, e ela se espalha pelas 13 colônias, ela cresce pelas 13 colônias do Novo Mundo, através dos missionários que o John Wesley envia para Inglaterra. E um detalhe, quando eu falo que o John Wesley é abolicionista, só para você entender, só a fim de contexto histórico, a abolição dos escravos, da escravatura, acontece na Inglaterra no ano de 1833. 1833. E o John Wesley era um dos que faziam parte do movimento abolicionista, diferente de muitos protestantes que eram escravagistas, tanto na Inglaterra quanto no Novo Mundo, nos Estados Unidos. Tá? Só para eu poder ressaltar, eu tenho que ressaltar isso aí. Então, John Wesley teve um ministério de mais ou menos uns 50 e poucos anos, e esses 50 e poucos anos ele nunca cansou de pregar, ou dentro da igreja, ou fora da igreja. Ele dizia que a igreja dele, que a paróquia dele era o mundo, que pregar para ele dentro da igreja ou fora da igreja, tanto fazia, que muito mais eficiente até era pregar ao ar livre. E ele alcançou, pelo menos na Inglaterra, no tempo em que ele viveu, 14 mil almas. Preste atenção, 14 mil almas. Não só pelo que ele pregava, mas pelo que ele vivia. Porque ele era um grande homem, ele era um grande cristão, e ele era um grande benfeitor dos menos favorecidos da sua nação. Então, John Wesley morre em 1891, e eu quero deixar isso bem claro.
O John Wesley nunca saiu da igreja anglicana. Uma outra coisa que você tem que entender, o John Wesley nunca saiu da igreja anglicana. Nunca saiu. Mesmo a igreja anglicana, muitas vezes escorraçando ele dos templos da Inglaterra, ele nunca saiu da igreja anglicana. Nunca foi a intenção do John Wesley formar, fundar, plantar uma nova denominação. Mas quando ele morre em 1791, os ingleses, os missionários que estavam nos Estados Unidos e já tinham plantado muitas igrejas anglicanas pelas 13 colônias dos Estados Unidos, eles decidem então, e também com a independência americana da Inglaterra, com a independência americana da Inglaterra, eles decidem então se desvincular da igreja anglicana e eles fundam a primeira igreja metodista episcopal. A primeira igreja metodista episcopal foi fundada nos Estados Unidos, para em 1793 ou 94 ser plantada na Inglaterra. Então a primeira igreja metodista é fundada nos Estados Unidos em 1791. Tá? Essa história é um pouco, né, da história de John Wesley. Tem muita coisa para falar, mas vai pesquisar também, dá uma pesquisadinha lá que o John Wesley é um... Rapaz, eu quero te dizer uma coisa aqui, eu fiquei muito surpreso quando eu fui pesquisar a história de John Wesley para trazer esse vídeo para você. O John Wesley foi um obreiro, foi um ministro, foi um servo de Deus daquele chamado fora de série. Fora de série. Ele é diferente de tudo que nós vimos hoje pelas igrejas que existem, pelo menos aqui no Brasil. Fora de série. Fora de série. Fora de série. Fora de série. E qual é a influência do metodismo no pentecostalismo brasileiro? Qual é a influência do metodismo no pentecostalismo brasileiro? Bom, a primeira coisa que uma das como é que eu vou dizer? Uma das características do metodismo é que o metodismo ele foi um movimento que participou, que varreu tanto a Inglaterra como os Estados Unidos no século XIX, entre o ano 1800 e 1840. O metodismo foi uma onda que varreu, uma onda que inundou principalmente os Estados Unidos. E aqui está anotado os estados. O metodismo trouxe um grande avivamento na costa leste dos Estados Unidos, Kentucky, o avivamento de Kennehead, avivamentos que traziam renovos carismáticos, que traziam poder espiritual para as igrejas históricas, institucionais, aquelas igrejas que são fundadas no tempo do puritanismo. Então, o metodismo ele participa do segundo grande despertamento mundial, do segundo grande avivamento mundial, que acontece entre o ano 1800 e 1840. Há testemunhos, há relatos que pessoas falavam línguas estranhas, que pessoas dentro da igreja metodista choravam, como eu falei nos cultos, que pessoas sentiam um mover diferente do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas pelo Espírito Santo, isso através não só da igreja metodista, mas de outras igrejas, mas principalmente pelo movimento metodista, pelo movimento do metodismo, se fez o segundo grande despertamento espiritual
da história da igreja nos Estados Unidos, que acontece entre os anos 1800 e 1840. E a influência que esse movimento, o movimento metodista, tem sobre o pentecostalismo brasileiro, é que esse movimento não fica somente nos âmbitos metodistas. Ele vai se expandindo, vai renovando várias denominações que estão em território americano, vai por povoado, alcança pessoas que buscavam um estilo de vida cristão com um padrão moral alto, com um padrão moral de alto nível. É um movimento, o movimento é um movimento que transforma o jeito de pensar de crentes tradicionais, de crentes que agiam de maneira mecânica, que agiam de maneira automática. Eles passam a ser movidos por esse grande movimento, o movimento do metodismo, a partir do século XIX. O movimento do metodismo também tem uma grande influência no movimento Holiness, que é o movimento que é a origem do movimento pentecostal da Rua Azusa, né, na Califórnia, que na verdade começa lá em Kansas City, lá na cidade de Kansas, né, e nós vamos falar sobre isso futuramente. Então, o metodismo ele tem uma grande influência no movimento pentecostal, embora as pessoas não soubessem definir ainda essa palavra, né, de movimento pentecostal, mas as pessoas vivenciavam, através do movimento metodista, através do metodismo, uma grande transformação. Elas vivenciavam uma grande transformação, não só na igreja como um coletivo, mas também vivenciavam uma grande transformação individual. Os crentes, pessoalmente, foram alcançados por uma grande transformação individual, uma grande transformação de vida. E esse movimento ele influencia muito, como eu já falei, o avivamento, que começa em Kansas, depois vai para a Rua Azusa, depois vem para o Brasil, que também aviva os países nórdicos, né? A Suíça, a Dinamarca, a Eslovênia. É um movimento que traz um grande despertamento pentecostal, não só na Europa, não só nos Estados Unidos, mas também, enfim, chega no Brasil através dos missionários que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Alemanha, missionários alemães, missionários suecos, os missionários que fundam a Congregação Cristã do Brasil, os missionários que fundam a Assembleia de Deus. Mas isso é uma história que nós vamos falar num próximo vídeo. Mas o importante é que a vida de John Wesley, que eu quero finalizar esse vídeo, a vida de John Wesley impactou não só a igreja, impactou não só a vida dos crentes do tempo dele, do seu contexto histórico, mas a vida de John Wesley, que foi realmente um homem fora de série. Impactou toda a sociedade da Inglaterra no seu tempo, levando não só a pregação da palavra, levando não só a pregação do arrependimento dos pecados, mas também levando de educação, a filantropia, a generosidade, a ajuda, a assistência espiritual a presos, assistência espiritual e também material a desempregados, as pessoas que estavam em estado de fome, a visita aos enfermos, a educação a crianças que não tinham condições nenhuma de serem educadas. O John Wesley foi realmente um grande homem, e ele é o precursor, apesar de não ter fundado a Igreja Metodista. A Igreja Metodista foi fundada posteriormente à sua morte por seguidores do John Wesley. O John Wesley foi um grande homem, fora de série, um exemplo a ser seguido, e é o grande precursor
do metodismo. Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha entendido, espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Eu quero desejar para você tudo de bom, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, curta o nosso vídeo, comente. Se você não gostou, descurta. Se você tem algo a acrescentar, comente lá na parte lá dos comentários. Fique com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.